Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das dunas douradas, envolvendo o palácio de Khalid al-Farou com um brilho alaranjado quase surreal. À primeira vista, tudo nele exalava riqueza e poder. Colunas de mármore esculpidas, lustres de cristal reluzentes e jardins exuberantes onde fontes sussurravam segredos esquecidos. Mas por trás desse cenário suntuoso escondia-se uma atmosfera arrepiante, onde o medo e a submissão reinavam supremos. Khalid, trajando seu manto branco imaculado e turbante bordado a ouro, mantinha-se imponente com o olhar orgulhoso e distante. Suas esposas, cada uma escolhida por sua beleza e posição social, estavam enfileiradas no grande salão, como troféus preciosos, porém silenciosos. Seu cotidiano era de obediência e cautela, cada gesto examinado, cada palavra ponderada. Ninguém conseguia expressar discordância sem correr o risco de humilhação ou algo pior. Entre elas, Layla, jovem e determinada, sentia seu coração bater em sincronia com sua raiva silenciosa. Cada humilhação sofrida por suas irmãs ressoava dentro dela como um grito por justiça. Ela aprenderá a observar, a ouvir, a esperar o momento certo para a verdade emergir. E esse momento, ela sabia, estava se aproximando. Pois por trás da arrogância do cheque escondia-se uma fraqueza da qual ele jamais suspeitara. A força silenciosa daqueles que ele acreditava dominar. O destino estava prestes a se voltar brutalmente contra ele, e o Palácio Dourado estava prestes a se tornar o palco de uma vingança inesperada, guiada pela inteligência, coragem e solidariedade. A manhã irrompeu sobre o palácio de Khalid al-Farou, inundando os salões com uma luz dourada. As colunas de mármore refletiam o sol como espelhos brilhantes, e os tapetes persas espalhavam seus padrões ricos e intrincados pelo piso imaculado. Mas por trás dessa fachada de luxo e magnificência, a vida das esposas do cheque era uma prisão silenciosa. Layla estava em pé junto à janela do seu quarto, contemplando os jardins bem cuidados, onde as fontes balançavam suavemente. Ela tinha 19 anos, um rosto delicado porém determinado, e olhos escuros que ardiam com um lampejo de rebeldia. Apesar do conforto material e das joias suntuosas que usava, sentia diariamente a pesada corrente da dominação do cheque. Layla. A voz de Khalid ecoou pelo corredor. Ela se sentou imediatamente, controlando as emoções. Venha para o saguão imediatamente, ordenou ele, cada palavra carregada de comando. No salão, as outras esposas já estavam enfileiradas, com os rostos fixos em silenciosa obediência. O cheque Khalid caminhava com passos medidos, as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar severo. Hoje quero que entendam de uma vez por todas o seu lugar neste palácio, declarou ele com a voz áspera. Cada um de vocês deve me obedecer sem questionar, sem murmurar, sem hesitar. Vocês são meus bens. Layla sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas não desviou o olhar. Percebeu os olhares desconfiados dos outros, alguns tingidos de medo, outros de amargura. Sabia que muitos sonhavam em resistir, mas poucos tinham coragem para isso. Você me ouviu, Layla? A voz do sheik a fez pular. Sim, meu senhor, ela respondeu calmamente, mascarando a raiva que fervia dentro dela. Khalid franziu a testa, intrigado com a falta de submissão completa. Ele não gostava de ser desafiado, mesmo que sutilmente, mas algo na atitude de Layla despertou sua curiosidade e, ao mesmo tempo, sua irritação. Depois de passar o dia supervisionando cada movimento de suas esposas, o cheque finalmente foi embora, deixando para trás um silêncio pesado e opressivo. Na privacidade de seu quarto, Layla respirou fundo e sussurrou. Não podemos mais ficar de joelhos. Um dia ele vai pagar por tudo, e esse dia chegará muito em breve. As outras esposas ouviram em silêncio, com um brilho de esperança e coragem brilhando em seus olhos. Layla sabia que aquilo era apenas o começo. O palácio, apesar de seu esplendor, logo se tornaria palco de uma reviravolta brutal que o cheque jamais imaginara. A noite caía suavemente sobre o palácio, e os corredores dourados se transformavam em sombras inconstantes. Lamparinas a óleo lançavam reflexos dançantes nas paredes esculpidas, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das sedas e pelo sussurro das fontes. Nesse cenário mágico porém opressivo, Layla caminhava cautelosamente com o coração disparado. Ela aprenderá a ouvir o menor sussurro, a observar os guardas e criados, a sentir as tensões invisíveis que percorriam o palácio. Mas naquela noite, ela não estava sozinha. Esposas, discretamente reunidas em uma ala remota, a aguardavam. Entre elas estava Amira, a mais velha e sábia, e Sara, impulsiva, mas lealmente devotada. Layla, você realmente acha que podemos fazer alguma coisa?
Amira perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Sim, respondeu Layla com convicção. Não podemos continuar vivendo como gado. Ele se considera todo-poderoso, mas está cego para o que acontece ao seu redor. Ele acredita que o medo nos controla, mas nós temos algo além do medo, coragem e união. Sarah assentiu, com os olhos brilhando. Já estou farta das humilhações dele. Todos os dias ele nos menospreza, nos trata como objetos. Temos que fazer alguma coisa, Layla. Layla deu um sorriso fraco, ciente do perigo. Temos que ser inteligentes. Nada de atitudes precipitadas. Temos que observar, aprender, encontrar as fraquezas dela. E, acima de tudo, permanecer unidos. O plano começava a tomar forma. Eles vinham observando o Sheik há semanas, notando seus hábitos, suas distrações, seus momentos de vulnerabilidade. Layla até avistara documentos escondidos no escritório do Sheik, revelando negócios questionáveis e alianças secretas. Essas informações poderiam se tornar seu bem mais valioso. Naquela noite, eles se separaram silenciosamente, com os corações pesados, mas cheios de esperança. Layla ficou parada na janela por alguns instantes, observando as estrelas brilharem sobre o deserto. Um arrepio de determinação a percorreu. Ele não sabe o que o espera. Ela sussurrou. Ele acha que nos possui, mas logo entenderá que sua tirania tem um preço. Nas sombras do palácio, os sussurros das mulheres se intensificavam, como o sopro de uma tempestade prestes a desabar. E esse sopro, uma vez liberado, perturbaria o equilíbrio do palácio e a vida de Khalid Al-Farou para sempre. O sol estava no auge quando o Sheik Khalid decidiu reunir suas esposas no grande salão para uma inspeção. Seus passos ecoavam no mármore polido, criando uma atmosfera de tensão e medo. Cada esposa sabia que o menor passo em falso poderia desencadear humilhação pública. Hoje quero ver se você é digno de viver neste palácio, declarou Khalid com a voz gélida. Qualquer desobediência será severamente punida. Layla sentiu o coração disparar, mas permaneceu imóvel, com os olhos fixos no Sheik, calmamente. Ela sabia que aquele momento era crucial. Uma das esposas, nervosa, inadvertidamente derrubou uma bandeja de ouro contendo joias. Khalid virou-se para ela furioso. Como ousa ser tão desajeitada? Sua voz ecoou como um chicote pelo salão. Layla, testemunhando a cena, sentiu sua raiva aumentar. Ela avançou lenta, mas decisivamente. Meu senhor, disse ela em voz clara, medo e ameaças não criam lealdade. A humilhação não fortalece o respeito, apenas o destrói. Um silêncio gélido se instalou. Khalid piscou surpreso com a coragem de Layla. Ele não estava acostumado com suas esposas ousando contradizê-lo, especialmente em público. Você ousa falar comigo desse jeito? Ele rosnou, com o rosto vermelho de raiva. Você tem noção de como é ousado? Sim, eu sei disso, respondeu Layla, inabalável. Mas não posso mais ficar em silêncio ao ver a injustiça e a humilhação que você inflige aos outros e a mim. Não somos posses, somos seres humanos. Khalid recuou um pouco, incomodado com a firmeza e a lucidez da jovem esposa. As outras mulheres observavam, algumas assustadas, outras atônitas e inspiradas. Pela primeira vez, elas viram que a rebelião era possível. Após um momento de tensão, Khalid se virou furioso, mas intrigado. Estarei de olho em você, Layla. Um erro, e você vai se arrepender. Layla curvou a cabeça levemente. Não tenho medo de você, meu senhor. E chegará o dia em que o medo mudará de lado. Quando o Sheik saiu do salão, um murmúrio percorreu as fileiras das esposas. Um vislumbre de esperança havia nascido. Layla, ciente do risco que acabará de correr, sorriu levemente. O confronto fora um teste, mas agora ela sabia que a primeira rachadura no poder absoluto do Sheik acabará de aparecer. Esse confronto era apenas o começo. O palácio, com toda a sua grandiosidade, logo se tornaria o palco de uma reviravolta que Khalid jamais imaginara. E Layla, mais do que nunca, preparava-se para conduzir suas irmãs à liberdade. Os corredores do palácio estavam silenciosos, mas para Layla, cada passo ecoava como o rufar de um tambor anunciando a mudança. Ela sabia que a coragem demonstrada no salão era apenas o primeiro passo, agora era a hora de agir. O medo das esposas era real, mas sua raiva e desejo por dignidade poderiam se tornar uma força formidável. Naquela noite, Layla convidou Amira, Sarah e outras duas esposas para um pequeno e esquecido cômodo no palácio, atrás dos jardins. O cômodo, escuro mas seguro, oferecia a privacidade necessária para que pudessem conversar livremente. Não podemos esperar mais, disse Layla, colocando os documentos que havia roubado do escritório do Sheik sobre a mesa. Cada humilhação, cada insulto, cada ordem absurda que sofremos é um ato contra a nossa dignidade. Mas temos um trunfo, sabemos o que ele está escondendo.
Amira estremeceu ao ver os documentos. Essas evidências, se caírem nas mãos erradas, Khalid pode nos matar, ou pior. É por isso que precisamos ter cuidado, respondeu Layla. Não agiremos por impulso. Precisamos observar, entender suas rotinas e encontrar o momento em que possamos atacar com segurança. Mas, acima de tudo, precisamos permanecer unidos. Sarah, a mais impulsiva, cerrou os punhos. Não quero mais viver com medo. Quero que ele sinta o que nós sentimos. Que ele finalmente entenda que não é todo-poderoso. Layla sentiu. Só força não basta. Precisamos usar a arrogância dele contra ele. Ele acredita que somos fracos e dóceis. Não tem ideia de que cada sorriso forçado, cada passo silencioso, cada olhar trocado nas sombras está preparando sua queda. Eles passaram a noite elaborando um plano discreto. Identificaram aliados entre servos leais? Anotaram quando o cheque saía do palácio para negócios ou reuniões e planejaram sinais para se comunicar sem levantar suspeitas. Layla ficou parada junto à janela enquanto a reunião terminava, observando as estrelas brilharem sobre o deserto. Ela sentiu excitação e medo se misturarem em seu coração. Não será fácil, sussurrou ela para si mesma. Mas se permanecermos inteligentes e unidos, podemos mudar o curso deste palácio, e das nossas vidas. Nas sombras das paredes douradas, a aliança secreta tomava forma. Cada mulher sabia que sua liberdade não seria dada, seria conquistada. E quando chegasse o momento, todo o palácio tremeria sob o peso de sua coragem e determinação. O dia raiava sobre o palácio, e o calor do deserto já se fazia sentir através das grandes janelas abertas. O salão principal, normalmente um lugar de esplendor silencioso, estava tomado naquela manhã por murmúrios nervosos. As esposas do Sheik Khalid, embora ainda aparentemente submissas, carregavam nos olhos uma mistura de apreensão e determinação. Khalid entrou no salão, como fazia todas as manhãs, com seu manto branco imaculado deslizando atrás de si. Seus olhos penetrantes e autoritários percorriam o salão. Mas naquela manhã, algo havia mudado. Ele sentiu um arrepio de inquietação sem entender o porquê. Hoje, Layla, ele começou com uma voz autoritária. Quero ver sua obediência perfeita. Mostre-me que você merece seu lugar aqui. Layla deu um passo à frente lentamente com o olhar fixo no cheque. Ela sabia daquele momento havia semanas, planejaram nos mínimos detalhes. Cada gesto, cada palavra, fora cuidadosamente considerado. Meu senhor, disse ela calmamente, recuso-me a cumprir esta ordem. Não posso mais participar de humilhações que magoem os outros. Medo e intimidação não são meios de respeito, apenas correntes. O salão congelou. Khalid, vermelho de raiva, deu um passo à frente. Como ousa me desafiar assim, na frente de todos? Layla sustentou o olhar dele sem tremer. Porque sei que não estou sozinha. Suas esposas merecem respeito, e suas ameaças não nos farão ceder. Um murmúrio percorreu as fileiras das outras esposas. Algumas permaneceram rígidas, assustadas com a raiva evidente de Khalid, enquanto outras sorriram discretamente, reconhecendo a coragem de Layla. Pela primeira vez, elas viram que a resistência era possível. Khalid deu um passo à frente novamente, erguendo a mão como se fosse punir Layla, mas algo nela o perturbou. Sua calma e determinação eram inesperadas. Cada palavra que ela dizia abalava seu controle e pela primeira vez, ele sentiu que seu domínio não era absoluto. Você não sabe com quem está lidando, ele rosnou. Eu sei exatamente com quem estou lidando, respondeu Layla com firmeza. Um homem que acredita ter tudo, mas ignora a força daqueles que subestima. Khalid, furioso, mas intrigado, virou-se, deixando um silêncio pesado no salão. As esposas prenderam a respiração, cientes de que tinham acabado de testemunhar uma reviravolta histórica. Layla sorriu levemente ao ver a expressão das outras mulheres. Elas agora entendiam que a mudança era possível. A primeira rachadura no poder absoluto do cheque acabará de aparecer, e o palácio, apesar de sua grandiosidade, logo se tornaria o palco de uma reviravolta que ele jamais imaginara. Poucos dias após o primeiro confronto, Layla sabia que era essencial ter cautela. O Sheik Khalid, ainda irritado com sua audácia, a observava de perto. Mas agora ela tinha uma vantagem: informação. Aproveitando a ausência do cheque durante uma reunião com seus conselheiros, Layla entrou sorrateiramente em seu escritório, uma sala proibida para esposas. Com o coração disparado, ela vasculhou discretamente as gavetas e comodas adornadas com ouro, até descobrir um arquivo escondido atrás de um tapete precioso. Lá dentro, havia documentos revelando transações financeiras obscuras, alianças secretas com políticos corruptos e evidências de abuso de funcionários e parceiros comerciais.
Cada página confirmava o que Layla suspeitava. O cheque não era apenas cruel na vida privada, mas também nos negócios. Ela voltou para o quarto, com as mãos trêmulas mas a mente lúcida. Essa informação poderia mudar tudo. Deu-lhe a vantagem necessária para derrubar o cheque, mas ela precisava agir com delicadeza. Layla reuniu seus companheiros na sala secreta. Descobri algo importante, disse ela, colocando os documentos diante deles. Esta evidência expõe seus abusos e alianças corruptas. Se jogarmos bem nossas cartas, poderemos não apenas defender nossa dignidade, mas também expor seus crimes. Amira franziu a testa cautelosa. É perigoso. Se Khalid descobrir que temos esses documentos, ele pode nos machucar. Ou pior. Eu sei, respondeu Layla. Mas ficar em silêncio é pior. Precisamos usar essa informação com sabedoria. Esperaremos o momento certo e atacaremos quando ele estiver mais vulnerável. Sarah, sempre impulsiva, cerrou os punhos, animada. Então vamos lá. Que ele finalmente sinta o que passamos. Que ele entenda que não é invencível. O plano estava tomando forma. As esposas começaram a identificar aliados entre os servos e a preparar sinais para se comunicarem secretamente. Cada detalhe contava. O menor passo em falso poderia comprometer toda a estratégia. Ao cair da noite, Layla sentou-se à janela, observando o palácio banhado pela luz dos lampiões. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava. Khalid, em sua arrogância, não fazia ideia de que seu próprio império começava a ruir sob o peso da verdade. Nas sombras, sussurros de rebelião cresciam. E quando o plano fosse finalmente revelado, todo o palácio testemunharia uma reviravolta inesperada, brutal e irreversível. A atmosfera no palácio era eletrizante. Boatos circulavam silenciosamente entre os criados, e até mesmo alguns guardas começavam a ficar desatentos, intrigados com o comportamento das esposas. O chefe Khalid, sempre seguro de si, permanecia convencido de que seu domínio era absoluto. Mas pela primeira vez, rachaduras surgiam em seu império dourado. Naquela manhã, um jovem servo de Layla, Amir, aproximou-se do chefe com falsa cautela. Meu senhor, começou ele, com o rosto marcado por uma hesitação calculada. O que foi? Khalid perguntou, franzindo a testa. Parece, disse Amir, fingindo medo, que algumas de suas esposas estão planejando algo contra você. Khalid sentiu o sangue gelar. Nunca imaginara que sua própria casa pudesse abrigar traições. Seu olhar percorreu os cômodos vizinhos, examinando cada rosto, cada gesto. Mas nenhuma esposa demonstrava nervosismo. Layla, fiel à sua estratégia, manteve uma expressão calma, quase inocente. Impossível. Khalid murmurou em voz baixa, quase incrédula. Eles me devem tudo. Mas Amir havia semeado a dúvida. Khalid começou a reforçar a vigilância, intensificando as inspeções e verificações. Cada passo que dava no palácio era acompanhado por uma crescente suspeita. Ele não sabia que essas medidas apenas confirmavam a precisão do plano de Layla. Sua arrogância e paranoia a estavam isolando ainda mais. Na sala secreta, Layla e as outras esposas se reuniram. Ele está em guarda, disse Amira, preocupada. Está nos observando mais do que nunca. Era exatamente isso que queríamos, respondeu Layla com um sorriso. A obsessão dele por controle é a sua fraqueza. Quanto mais ele tentar nos sufocar, mais mostrará ao mundo sua verdadeira face. Só precisamos esperar o momento certo. Paciência e estratégia, é tudo o que precisamos. Sarah cerrou os punhos. Mal posso esperar por esse dia. Para ele finalmente sentir o que sentimos todos esses anos. Layla colocou a mão no ombro de Sarah. Lembre-se, não buscamos apenas vingança. Queremos justiça e para isso, cada movimento deve ser calculado. A tensão no palácio estava chegando ao auge. Khalid, consumido pelo medo de uma traição que não conseguia identificar, não percebeu que a armadilha se fechava lentamente ao seu redor. Cada vigilância excessiva, cada suspeita, reforçava a força da aliança secreta das esposas. O momento decisivo se aproximava e o palácio, símbolo de seu poder, em breve testemunharia uma humilhação e uma reviravolta que Khalid jamais poderia ter imaginado. O dia da grande cerimônia chegou. O palácio brilhava como nunca antes, adornado com tapetes suntuosos, lustres cintilantes e flores raras vindas de todo o mundo. Convidados prestigiosos eram esperados, dignitários, empresários e membros influentes da alta sociedade. Khalid Al-Farou, confiante em sua grandeza e controle, imaginava que tudo correria conforme o planejado, como sempre. Layla e as outras esposas permaneceram nas sombras, prontas para agir. Os documentos cruciais haviam sido cuidadosamente escondidos, e os servos aliados haviam preparado cada detalhe para que nada comprometesse sua operação. O momento da verdade se aproximava.
Quando Khalid subiu ao palco para proferir um discurso de poder e autoridade, Layla deu um passo à frente. Senhoras e senhores, começou ela, com sua voz clara e segura ecoando pelo salão, preciso interromper o que vocês estão prestes a ouvir. O que vocês veem aqui, este palácio, esses adornos de grandeza, escondem uma verdade muito mais sombria. Khalid piscou, atordoado. O que você ousa dizer, Layla? Estou falando das humilhações, abusos e crimes que este cheque cometeu, continuou ela. Tenho aqui provas escritas de negócios corruptos, alianças secretas e injustiças que ele infligiu, não apenas às suas esposas, mas também aos seus sócios e empregados. Os documentos foram revelados pelos servos aliados e distribuídos aos convidados. O murmúrio no salão rapidamente se transformou em exclamações de choque. Homens influentes estavam percebendo a verdade. Khalid não era o governante respeitado que afirmava ser, mas um tirano arrogante e corrupto. É impossível. Gaguejou Khalid com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Como você? Layla, orgulhosa e calma, olhou-o diretamente nos olhos. Você nos tratou como objetos, desconsiderou nossa dignidade e acreditou que não tínhamos voz. Mas hoje, seu poder não pode mais mascarar suas ações. A verdade está aí para todos verem. Os convidados cochichavam entre si, alguns escandalizados, outros aplaudindo discretamente a coragem de Layla. Khalid, incapaz de responder ou defender sua posição, sentiu seu império ruir ao seu redor. As esposas unidas e fortes conseguiram virar o jogo contra ele, e a vergonha pública era completa. Pela primeira vez, Khalid Al-Farou compreendeu que sua arrogância e desprezo haviam levado à sua queda. O palácio, símbolo de seu poder, agora não passava de uma testemunha silenciosa de sua derrota. Layla permaneceu de pé, com o coração cheio de satisfação e orgulho. Justiça, a verdadeira justiça, havia sido feita. E o cheque, humilhado diante de todos, finalmente conheceria as consequências de seus anos de tirania. Após a grande revelação, o palácio mergulhou em um silêncio pesado. Os convidados, chocados com os crimes e abusos do cheque Khalid, deixaram o salão lentamente, alguns sussurrando entre si, outros tomando notas ou trocando olhares incrédulos. O poder que Khalid acreditava ser inatacável ruiu em um instante. Khalid, parado no centro do salão, sentia-se impotente. Cada palavra que pronunciava na tentativa de defender sua honra soava ridícula. Os documentos, a voz firme de Layla e a união das esposas haviam destruído seu domínio. Ele estava pela primeira vez impotente e exposto aos olhares do mundo. Layla caminhou em sua direção, calma e majestosa. Seu reinado de medo acabou, Khalid. Este palácio não é mais sua prisão, mas nosso lugar de liberdade. As outras esposas se juntaram a ela, com os rostos radiantes de coragem e orgulho. Algumas tinham lágrimas nos olhos, outras sorriram pela primeira vez em anos. Elas finalmente estavam livres. O cheque tentou reagir, mas nenhuma palavra conseguiu restaurar sua autoridade. Suas ameaças, antes aterrorizantes, já não tinham mais peso. A queda foi completa. Os servos aliados, até então discretos, tomaram posições para apoiar as esposas e garantir a segurança da cerimônia de transição. Layla, ciente de que esta não era apenas uma vitória pessoal, proferiu algumas palavras diante de todas as mulheres no palácio. Recuperamos o que nos pertencia. Nossa dignidade, nossa voz e nossa liberdade. Aprendemos que um homem, não importa o quão poderoso ele se considere, pode ser confrontado com a verdade e a justiça. Algumas esposas decidiram deixar o palácio para construir sua independência em outro lugar, enquanto outras escolheram ficar, transformando o palácio em um lugar de solidariedade e educação, onde o medo e a humilhação nunca mais reinariam. Khalid, por sua vez, foi forçado a partir, destituído de seu poder e reputação. O nome Al-Farou, outrora símbolo de grandeza e domínio, passou a ser associado à arrogância e à ruína. Para Layla e os outros, a vida adquiriu um novo significado. Eles superaram a opressão e a humilhação para alcançar justiça e liberdade. E enquanto caminhavam pelos corredores dourados do palácio, cada passo ecoava sua vitória, lembrando a todos que a coragem e a solidariedade podem triunfar sobre a tirania. O palácio, outrora símbolo de medo e tirania, agora brilhava com uma nova luz. As paredes douradas e as colunas majestosas, testemunhas de anos de humilhação, agora se enchiam de risos, discussões e planos para o futuro. Layla, no centro dessa transformação, contemplava o trabalho realizado com orgulho e serenidade. As esposas unidas e livres, tomaram o próprio destino em suas mãos. Algumas administravam escolas para meninas no palácio, transmitindo conhecimento e força às gerações futuras.
Outras abriram oficinas de arte e música, transformando os espaços escuros em lugares de criação e beleza. O palácio, outrora uma prisão dourada, tornará-se um santuário de liberdade e solidariedade. Layla, cercada por seus aliados, refletiu sobre o quão longe eles haviam chegado. Cada obstáculo, cada humilhação, cada ameaça havia forjado sua coragem e determinação. Provamos que a dignidade não se implora, disse ela aos seus companheiros certa manhã, ela precisa ser conquistada. E juntos, somos invencíveis. Até mesmo os antigos servidores do palácio, antes sujeitos ao medo, estavam agora envolvidos na reconstrução e gestão desta nova era. A autoridade não era mais imposta pela violência ou intimidação, mas sim pelo respeito, pela justiça e pela solidariedade. Quanto a Khalid, ele havia desaparecido do cenário social e político, e seu nome evocava apenas vergonha e arrogância. Os homens e mulheres influentes que testemunharam a queda do tirano aprenderam uma lição valiosa: o poder não vale nada se for baseado no medo e na opressão. Layla estava na sacada do palácio, contemplando o deserto. O vento quente acariciava seu rosto e pela primeira vez ela sentiu um sopro de verdadeira liberdade. As estrelas brilhavam acima das dunas, um lembrete de que mesmo nos lugares mais escuros, a luz pode renascer. Nós sobrevivemos, ela sussurrou, e transformamos a dor em força. Que esta lição fique gravada para sempre. Nenhum tirano pode dominar aqueles que se recusam a ser subjugados. O palácio, outrora símbolo de uma tirania decadente, era agora o berço de um futuro brilhante. As mulheres, lideradas por Layla, não apenas reconquistaram sua liberdade, mas também criaram um legado de coragem, justiça e dignidade que perduraria muito além das paredes douradas. Assim terminou o reinado de Khalid al-Farou e começou o das mulheres livres. O vento do deserto, cúmplice silencioso de sua vitória, agora soprava sobre um palácio transformado, trazendo consigo o eco da coragem indomável e do renascimento eterno.